Então, queria que você, Karina, comentasse um pouco da tua história, né, a tua vivência. Comecei falando um pouco das emoções, tanto para comentar da nossa masterclass que está disponível, né, do Bradley, mas também eu trouxe esse tema da emoção, que eu acredito que esse foi um caminho que você encontrou para o teu processo, tanto Sim, do adoecer quanto o caminho para uma cura, um caminho, digamos que para o curar de si, né? sim, Então, sim. foi para você essa relação, né? Conta um pouquinho mais de ti e o que te move hoje a partilhar a tua história. Bom, boa noite aí para quem está em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil e bom dia, né, para quem está em algum lugar do mundo que agora é bom dia. Hum. Então, eu acredito muito, né, que a- todas as nossas doenças estão intrinsecamente ligadas às nossas emoções. Enquanto eu estava tentando entrar, estava ouvindo você falar, né? Onde está focada a sua emoção no dia de hoje, né? E a gente, em qual órgão? E a gente não pensa nisso, né? A gente realmente não pensa nisso e na medicina chinesa eles falam muito sobre isso, né? Cada órgão determina uma emoção, o pulmão é tristeza, o intestino é mágoa, o fígado é raiva, enfim, né? Cada cultura, né, eles falam de uma maneira diferente, mas que no final é tudo a mesma coisa, né? Todos levam ao trabalho de autoconhecimento, que por sinal a Unity, né, ela é fantástica. Realmente todas as masterclasses que eu já assisti, todos os congressos que eu já participei, são realmente de muito autoconhecimento, né? Porque a gente fica só olhando, a gente olha para fora, mas a gente esquece de olhar para dentro. Uhum. Então, e a gente vai adoecendo, a gente vai adoecendo de tanto cuidar dos outros, olhar para fora e esquecer que nós precisamos olhar mais para dentro, e assim culpar menos as pessoas, julgar menos as pessoas, porque o problema está dentro de nós mesmos e só nós mesmos podemos resolver, né? Qualquer que seja ele. E falando, né, em emoções e como eu já disse, né, o intestino está muito ligado à mágoa, enfim. Eu tive o câncer de intestino e E eu nunca achei que ficasse guardando mágoas assim das pessoas, né? Enfim, assim, nunca parei para pensar sobre isso. A gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo muito no automático, né? E até a sua chamada que você colocou hoje lá, né? Não espere a sua bateria chegar em 1%, porque quando chega em 1%, a gente tem que ter uma força enorme, né? Um autoconhecimento enorme para a gente poder conseguir sair dali daquele 1%. Mas, graças a Deus, eu consegui, né? Eu consegui fazer isso. Enfim, eu fui diagnosticada em 2018 com câncer de intestino, com metástase. E assim, é um choque. Eu tinha acabado de fazer 40 anos, né? E todo mundo fala assim: nossa, quando você fizer 40 anos, a sua vida muda. Realmente, ela mudou. E ela mudou, assim, deu 360 graus em apenas alguns segundos, né? Que foi o momento do diagnóstico. Porque eu sempre fui muito saudável, sempre fiz atividade física. Eu sou da área da saúde, eu sou fisioterapeuta, especializada em geriatria, e eu sempre falei muito para os meus pacientes, né? Desde sempre, eu tenho já 24 anos de formada, e assim, a gente não tem que focar na sua dor do pé, na sua dor do joelho, a gente vai tratar a sua dor do pé, a sua dor do joelho, a sua dor da coluna. Mas a gente tem que focar no ser humano em si, né? O que que você está fazendo que está levando? Qual é a causa dessa dor? Será que tem alguma coisa que está exacerbando essa dor? Será que tem alguma emoção que você está passando, algum sentimento que está fazendo com que você exacerbe essa dor por algum motivo? Então, assim, essa foi sempre muito a minha fala, né? Eu nunca tratei só aquela coluna, só aquele pé, só aquele joelho. E aí, de repente chegou.
a minha vez, né? Quando eu tive esse diagnóstico, né? E como eu disse, eu sempre fui muito natureba e de repente um diagnóstico de câncer de intestino com metástase. Mas assim, o mais interessante disso tudo é que naquele momento que eu recebi esse diagnóstico, em nenhum momento eu perguntei por quê, eu fiquei triste, porque eu pensei, agora eu preciso usar todas as minhas forças para eu melhorar, para eu me tratar. E aí eu mergulhei dentro de mim mesma. Porque Hum. assim, eu queria saber, meu Deus, mas como assim? Se tudo que a medicina diz que pode causar câncer, eu não faço, como certo, não bebo, não fumo, faço atividade física, como é que pode? Da onde está vindo isso? É? E aí a gente começa a olhar para as emoções, né, Denis? E Uhum. aí você vê que você tem muita coisa guardadinho que você nem sabia, né? Assim, coisas simples, coisas da vida diária, né? E que às vezes você fica triste, enfim, não coloca para fora e fica remoendo aquilo por algum motivo. Eu sempre tive muita dificuldade em dizer não, né? Sempre muito sim, muito sim. E aí eu também aprendi, né, que quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo não para nós mesmos. Então, assim, se dizer sim para o outro vai te causar um dano muito grande, né, vai te ferir, então vamos tentar falar esse não de uma forma responsável, respeitosa, mas não vamos deixar de dizer esse não, porque esse não que você não fala para o outro, você faz qualquer que seja a coisa que a pessoa tenha te pedido, só que no fundo não era aquilo que você gostaria de fazer. E isso faz mal, isso faz mal, isso é desrespeitoso com você mesmo. Então, assim, a gente tem que ter amor próprio, né? Uhum. E ter amor próprio não é ser egoísta, são coisas diferentes, tá? Porque assim, não é porque depois de tudo que eu já tive, que eu falei, ah, não, agora eu só vou cuidar de mim, eu não quero saber de ajudar ninguém. Não, pelo contrário. Esse é um dos motivos que eu tô aqui nessa live, sabe? Que eu gostaria que se cada uma das pessoas aqui levasse 1% daquilo que eu tô falando para a vida delas, que elas utilizassem aquilo, né? Não tenho não tenho verdades absolutas, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu filtro, cada um tem a sua história, mas eu falo assim, que superação é uma super ação que você precisa ter dentro de você mesmo. E isso é um hábito, isso é um hábito diário. Então, assim, naquele momento em que eu recebi esse diagnóstico, eu tive que começar uma luta de superação dentro de mim mesma. Mas por que que no dia a dia a gente já não começa a se superar olhando a vida de uma forma mais positiva, olhando mais para as possibilidades, ao invés de olhar para aquilo que a gente não tem? A gente acaba olhando aquilo que, mas eu gostaria disso. Sim, você vai lutar para atingir aquilo que você deseja, mas agradeça aquilo que você já tem, sabe? Isso parece muito clichê, mas não é. E aí eu vou dizer por que que não é. Porque, Denis, se você quiser me interromper, pode interromper a hora que você quiser, Tá tá? tudo certo, pode seguir. Eu falo pra caramba. Porque, assim, naquele momento que, que a médica me deu o diagnóstico, eu pensei comigo, olha só, que bom que foi comigo, graças a Deus. Porque eu sei que eu tenho força suficiente, eu ainda jovem, né, para poder lutar, e eu vou conseguir, olhando para dentro, arrumar forças para poder vencer tudo que eu preciso vencer, porque o caminho não vai ser fácil. E a gente sabe que na vida os caminhos, na maioria das vezes, não são fáceis, né? Pode ser fácil para um, mas não ser fácil para outro. Às vezes, coisas que eu acho bem difíceis para outras pessoas, a pessoa vai olhar para mim e falar: Nossa, que facilidade. Como tem gente que vai falar: Nossa, como ela é forte, ela passou por tudo isso. Olha só, todos nós
temos essa força dentro de nós? Porque é o que eu digo, nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, nós somos deuses, né? Está escrito lá, vós sois deuses, independente de religião. Então, quando a gente acessa essa força interna, essa energia que a gente tem dentro de nós e que acaba que a gente dá muito espaço ao externo, ao que os outros estão falando, ao que as pessoas estão julgando, e a gente esquece de olhar para dentro. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu olhei para dentro, eu falei, caramba, você tem muita força e você vai trilhar e você vai conseguir. E assim, eu sempre tive uma fé muito grande, né? Porque fé não é aquela fé que você senta e fica esperando tudo acontecer. Isso para mim não é fé. As coisas vão cair do céu. Não, cair do céu é raio, chuva, mas não vai cair nada do céu. Agora, é aquela fé ativa, aquela fé que você vai em busca. Então, assim, eu tive o diagnóstico, eu fiz a cirurgia, eu comecei uma quimioterapia, e quando eu comecei essa quimioterapia, eu fui me enfraquecendo muito, muito, muito. E assim, cada dia eu ia para quimioterapia, parecia que eu ia para uma festa. Não porque eu quisesse aparecer para ninguém. Mas olha só, eu estava indo de encontro à minha cura. Quimioterapia não era para me curar. Então eu não tinha que ir já com ar de fracassada. Quando você vai se você vai receber um prêmio, você se arruma, você vai se maquiar, você vai pentear o cabelo, não é assim? Então, se eu estava indo para um prêmio, nossa, mas que coisa horrível cair na quimioterapia, era um prêmio? Sim, naquele momento sim, porque era se foi isso que a medicina me ofereceu para me ajudar na minha cura, eu estava indo para receber meu prêmio. Esse prêmio me enfraquecia? Sim, me enfraquecia. Esse prêmio me deixava praticamente 7 dias sem conseguir pegar um copo. Então, assim, eu não conseguia levantar uma caneca. Eu só tinha copo de plástico. Eu não tinha condições de levantar uma caneca. Mas, dentre aqueles dias que eu ficava muito mal, o que eu ficava fazendo? Eu não ficava olhando rede social, eu não ficava vendo o que os outros estão fazendo para se curar. Eu me conectei comigo. Então, assim, eu ficava quietinha, eu fazia minhas meditações. Gente, eu nunca fiquei fazendo meditação na vida. Eu lia muito sobre tudo, mas não tinha tempo de fazer porque eu era workaholic. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da minha profissão. Então, assim, hoje eu estou aqui no meu consultório, para mim é um prazer estar aqui. Mas eu também fazia demais, né? Então, eu tive aquela oportunidade de olhar para dentro de mim e ver quantas possibilidades a vida estava me dando de me superar, de me recuperar. Enfim, só que, como nada é fácil, a gente tem que trilhar um caminho, que eu digo que é o caminho da evolução, né? Hoje, inclusive, todas as marcas, todas as cicatrizes que eu tenho, das cirurgias que eu tive que fazer, né? Eu digo que cada cicatriz dessa é um degrau na minha evolução. E aí, enfim, com essa quimioterapia, eu tive uma intoxicação pulmonar grave e eu perdi meus 2 pulmões. Então, assim, os meus 2 pulmões ficaram totalmente intoxicados e eu fiquei só com 1% de pulmão. Então, quando o 1%, né, que todo mundo dizia assim, ela só tem 1% de chance, porque ela só tem 1% de pulmão. E naquele momento, eu pensei assim, bom, eu sou uma pessoa só, eu não preciso mais que 1%. Eu não sou 2 pessoas, eu sou só uma. Então, eu tenho 1% de chance, tá ótimo. Eu não quero ser 2 pessoas, eu quero ser Karina. E naquele momento eu tive 100% de fé, né? 100% de acreditar que eu ia poder melhorar, embora a medicina disse que eu não poderia recuperar o meu pulmão. Por quê? Porque o meu pulmão ficou totalmente inflamado, a gente chama de fibrose, ele ficou rígido, que é o que o Covid faz no pulmão das pessoas, e a quimioterapia fez isso no meu. E quando o
o médico chegava todos os dias, eu fiquei 80 dias internada, muito grave. Assim, gente, eu não respirava, eu não conseguia respirar. E eu não permiti ser entubada, porque eu queria estar consciente o tempo todo. Eu queria estar presente no meu processo. Então, todos os dias eu fazia exames e os médicos falavam, o pulmão dela hoje está pior. Só que, assim, é o que eu digo também, que a aceitação é muito importante em qualquer processo. De qualquer coisa que a pessoa esteja passando. Primeiro de tudo, ela tem que aceitar. Uhum. Aceitar que aquilo é um fato. Então, assim, diante de um fato, de um diagnóstico de uma doença grave, não tem como você negar. Porque negar a doença também é uma doença. Se chama nosognosia, negar a doença. Então, assim, você não vai negar a doença. Você vai aceitar a doença e a partir do momento que você aceita, você olha para frente e vê quais são as possibilidades. Só que no meu caso, não existiam possibilidades, porque não tinha diagnóstico. Ainda não se sabia que eu estava com essa intoxicação grave do pulmão. Então, assim, o meu diagnóstico demorou 21 dias para chegar, e nesses 21 dias não tinha remédio para me dar, não tinha o que fazer comigo. Só que cada dia, aquele aparelhinho, né, de oxímetro que a gente coloca, cada dia aquele aparelhinho diminuía. Estava pior e pior. Só que eu não me visualizava pior. O tempo todo eu sempre me visualizei melhorando. Então, assim, eu fechava meus olhos e eu imaginava o ar entrando nos meus pulmões. E, assim, eu não nem falava isso para ninguém, porque todo mundo ia dizer: essa menina é doida, porque o pulmão dela quase não entra ar. E ela tá vendo o ar entrar nos pulmões. Gente, mas era isso que eu fazia. Então, eu visualizava o ar entrando nos meus pulmões. E aí, nesse momento, eu olhava para minha saturação com o aparelhinho lá no dedo, né? Que quando a gente está no CTI, fica direto o aparelhinho no dedo, né? E eu olhava assim o monitor e a saturação ia melhorando. E assim, isso era mágica? Não, gente, isso não é mágica. Dentro da medicina, né, o que que acontece? A gente tem a nossa farmacinha interna. Então, quando a gente está triste, a gente libera os hormônios do estresse. Quando a gente está alegre, está feliz, a gente libera os hormônios do bem-estar. Os hormônios do bem-estar, eles fazem o quê? Eles deixam a gente relaxada, eles fazem com que a gente fique com o corpo sem dor. Agora, os hormônios do estresse, eles inflamam ainda mais o nosso corpo. E o câncer é uma inflamação, né? É uma mega inflamação, não deixa de ser. Né? Então, se eu ficasse liberando o hormônio do estresse, eu ia morrer mais rápido. Aí, como que eu fazia isso? Justamente, eu focava em mim, eu focava nas minhas possibilidades e agradecia todos os dias. Eu falo que, assim, é aceitação, fé e gratidão. Essas três palavras, elas precisam estar juntas. Porque eu agradecia cada pouquinho que eu conseguia ainda respirar. Esse 1% que tinha, então eu agradecia muito. Mas assim, não é agradecer da boca para fora, né? Porque as pessoas falam muito de gratidão, 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 mas elas não conseguem agradecer nem o fato que elas acordaram. Então, assim, tudo isso que eu tô falando, né? A gente tem que criar esse hábito, sabe? Então, assim, é criar esse hábito diário. Todo dia na nossa vida acontecem coisas boas e coisas não tão boas. Mas, se a gente puder focar nas coisas boas que aconteceram para a gente poder agradecer, e ainda assim, agradecer as que não foram tão boas, porque as que não foram tão boas, elas vão fazer com que a gente possa crescer para poder transpô-las. Porque, assim, para a gente transpor um obstáculo, a gente precisa pensar, criar estratégia, né? Igual se você vai pular uma pedra que é muito grande, você vai pensar, mas peraí, como é que eu vou pular? Eu vou pisar assim? Vou pisar desse jeito? Vou pisar do outro jeito? Então é isso. Então, esses obstáculos, eles fazem com que a gente cresça cada dia. Então, o que eu vejo é que as pessoas têm muita dificuldade em agradecer quando as coisas não vão bem, não é? Mas dentro do caos,
Tem alguma coisa, não tem nada que você possa agradecer? Absolutamente nada? Assim, eu falo por mim. Eu estava no hospital, eu estava péssima segundo todo mundo. Só que todo dia que eu ainda conseguia respirar um pouquinho, porque eu nem dormia. Eu não dormia, eu não podia deitar, eu cochilava sentada, porque quando eu deitava, a minha respiração piorava muito. Hum. Então, piorava demais. Então, eu não podia deitar. Eu tinha que ficar, eu tinha que dormir sentada. Então, eu não conseguia dormir, eu cochilava. E eu tossia muito também, porque tinha uma secreção muito grande. Só que eu ainda conseguia ficar sentada, ainda. Então, assim, eu agradecia o fato de ainda conseguir respirar aquele pouquinho, mesmo sendo 1%. Enfim, e assim, com essa gratidão, você libera o hormônio do bem-estar. Porque você agradece do fundo do seu coração. Não é uma coisa, é o que eu tô falando, não é agradecer da boca para fora. É sentir. É sentir essa gratidão dentro de você. É agradecer a Deus, ao universo, né? Cada um com a sua religião. Eu agradeço muito a Deus. Enfim, a cada dia que você consegue abrir o olho, o que você ainda consegue fazer. Eu sei que, né, tem os mais variados problemas que a gente olha e não vê saída, mas sempre tem uma solução, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. E eu tenho certeza que a solução sempre mora dentro de nós. A gente vai pedir ajuda, lógico, da medicina, claro, a medicina está aí para nos ajudar. Mas, às vezes, no meu caso, não tinha o que eles fizessem, porque eu não tinha diagnóstico. Só depois dos 21 dias que veio esse meu diagnóstico, que era a quimioterapia, que estava intoxicando o meu pulmão, e que aí comecei a fazer o tratamento medicamentoso. Mas dentro todo esse tratamento medicamentoso que eu comecei a fazer, ainda assim, todos, até hoje, falavam que eu não conseguiria recuperar o meu pulmão. Então, assim, que eu estava com 40 anos, né? Agora eu estou com 46, tem 6 anos isso tudo. Mas, assim, foram 3 anos de doença, né? 3 anos, assim, muito, fazendo muitos tratamentos, enfim. Só que nesses 3 anos, todos falavam, não, infelizmente o pulmão dela não vai se recuperar. E quando ela terminar tudo isso aqui, ela vai ter que ir para casa com um balão de oxigênio. E eu falei assim, não, essa realidade não é a da Karina. Essa realidade pode ser de qualquer outra pessoa, mas não a da Karina. Porque o que a Karina quer? Eu quero voltar a fazer o que eu fazia, eu quero voltar a cumprir a minha missão, que eu sei que eu tenho uma missão, e uma delas é essa, é poder passar para as pessoas que, assim, foco no positivo, que superação, que isso não é clichê, isso é real, isso é clichê quando você fala sem sentir. Aí realmente é clichê. Todo mundo é aquilo, a pessoa quer passar positividade para o outro, mas ela não tem aquilo dentro dela. Como é que você vai passar uma coisa que você não tem? Você não dá o que você não tem. Você não pode dar uma coisa que você não tem dentro de você, porque você não passa autoridade. Mas quando você realmente sente aquilo dentro de você, quando você percebe que se você agradecer cada pouquinho, se você olhar cada possibilidade, se você olhar. É rápido? Não, não é rápido. Mas é possível. E essa fé, né, que eu até falo que eu criei 3 frases, né? Melhor, 4, né, na realidade. Que eu sempre disse, aceita que dói menos, tá? Que é a aceitação. Aí tu não fala, que besteira, aceita que dói menos. Sim, é aceita que dói menos, sim. Porque quando você aceita, aquilo não te dói. Eu digo que o câncer na minha vida foi um presente. Foi um presente, por quê? Porque eu pude passar por situações que eu jamais imaginaria e que eu jamais ganharia tanto mais força como eu ganhei depois disso tudo. Me tornei uma pessoa mais forte. E eu pude ver que a gente precisa focar realmente naquilo que a gente não vê, né? Porque aqui tudo é energia, né? Tudo é energia. Como diz até o Dr. Bruce Lipton, que eu tive no congresso em São Paulo em setembro do ano passado com ele, e quando eu fui lá para ele autografar o livro, que eu falei para ele, né? Que eu contei rapidamente assim, a minha história,
Ele falou pra mim, está até no meu Instagram, ele virou pra mim e falou assim, you took your power. Quer dizer, eu acessei o meu poder interno. Uhum. E é isso. A gente precisa acessar o nosso poder interno. Então, assim, a gente precisa parar de olhar para fora e olhar para dentro. E querer culpar os outros pelas coisas que a gente não consegue, pelas coisas, as metas que a gente não atinge. As pessoas, mas fulano podia ter me ajudado. Poderia, mas você ajudou, você não ajudou, paciência. Segue outro caminho, tem vários caminhos para se chegar no mesmo lugar. E assim, eu que estava ali, eu tinha toda assistência, eu tinha excelentes médicos, tinha uma equipe de 20 médicos tentando entender o que estava acontecendo com o meu pulmão, porque assim, na época, né, que isso tudo aconteceu, só tinham 3 casos descritos na literatura da intoxicação que eu tive. 3. Só que os 3 morreram. Então, qual remédio que eles vão dar para uma pessoa que os 3 casos que tiveram esse mesmo problema morreram? Era tentativa e erro. Certa, erra. E era assim. Até chegar alguma medicação que melhorasse alguma coisa. Só que ninguém acreditava. Mas eu acreditava em mim. Eu acreditava, e eles até brincavam comigo e falavam assim: não é possível que o seu exame esteja pior e que eu chego aqui e você está dizendo que está melhor. Como que você está dizendo que você está melhor? Porque eu estava focada em mim, no que eu conseguia, o pouquinho que eu conseguia a cada dia. E não no que os outros. Eu não ia melhorar assim, num passe de mágica. Não era passe de mágica. Então, assim, qualquer que seja o problema, né, a gente tem que realmente aceitar, ter fé de que você consegue fazendo a coisa certa e que essa coisa certa, muitas das vezes, no meu caso, era simplesmente meditar. Meditar e visualizar os meus órgãos se recuperando. Então, assim, o que que isso trouxe de bom? Eu não fiquei liberando o hormônio do estresse. Então, eu não liberei o hormônio do estresse, pelo contrário, eu liberei a minha farmacinha interna, que é a ocitocina, que é a serotonina, que são os hormônios que trazem o bem-estar. E eu fui liberando essa farmacinha interna e eu fui me recuperando. Foi fácil? Não, não foi fácil. Eu não posso, eu não falo para as pessoas, não fique triste, porque assim, não existe isso, não ficar triste. A pessoa pode ficar triste, mas eu, Karina, nunca fiquei triste. Nunca. Eu nunca fiquei triste, mas por que que eu nunca fiquei triste? Porque eu sempre olhei para as minhas possibilidades, para o pouquinho que ainda restava. E eu tampei meus ouvidos para assim, já vi tanta gente morrer disso, de câncer de intestino. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso. A pessoa fala assim, eu tive um amigo que teve câncer de intestino. Eu perguntei a ele, morreu. Assim, eu ouvi isso muitas vezes. O seu amigo é o seu amigo que morreu. Eu sou outra pessoa. A minha energia é outra. O que eu vou focar é outra coisa. É o que eu posso, é a minha centelha divina. E se tivesse na hora de eu partir, estava tudo certo. Já estava pronto para ir embora, já cumpri minha missão. Mas, graças a Deus, né, eu fiz isso e eu consegui ficar aqui para poder falar que isso resolve, que isso inclusive até o Dr. Bruce Lipton fala, né, falou lá no congresso, né, que a coisa é a positividade, são os íons, né, positivos, que é aquela coisa, né, você tá no lugar, aí você tá super positivo, super alegre, aí chega uma pessoa, que é aquela pessoa, ó, vida, ó, céu, ó, azar, aí você já dá aquela quebrada, né, você pensa, ai, meu Deus do céu, você tava tão animado, de repente você dá uma desanimada. Então, assim, é isso que a gente não pode deixar acontecer com a gente. A gente tem que estar sempre muito mais positivo para que essas energias não consigam penetrar. Elas não conseguem. Você pode até ficar mais ou menos, mas se você estiver positivo dentro de você, com você, é o que eu falo, felicidade é uma coisa que está dentro. Se você perguntasse para mim, Karina, naquele momento você era feliz? Sim, eu sempre fui feliz. Independente
de qualquer coisa. Inclusive, assim, um pouquinho antes de eu ter esse câncer, o meu pai faleceu. E eu era muito ligada ao meu pai, sou filha única. Eu sou muito ligada ao meu pai e à minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, está viva. E assim, naquele momento que eu vi o meu pai falecer, tá? Eu estava lá presente, ele teve um infarto. Mas naquele momento, Karina, eu estava triste naquele momento. Mas eu nunca deixei de ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ter esse pai, de continuar tendo ainda essa mãe, e que são pessoas que sempre foram muito positivas. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de nascer numa família que sempre procurou se superar os obstáculos, de olhar mais para dentro do que para fora. Então, assim, é isso, é sempre a gente olhar mais para dentro, olhar para as nossas emoções com carinho, né? Se tá triste, por que que eu tô triste, né? Eu tô magoada, por que que eu tô magoada? A pessoa, quando a gente fica muito magoado, né? É porque a gente criou uma expectativa muito grande em cima do outro. E a gente faz isso toda hora, né? A gente cria expectativas de coisas que a gente gostaria, mas que o outro não vai poder suprir. Então, a cada dia, a gente é que tem que superar as nossas próprias expectativas. E se tiver um outro bacana do seu lado para poder superar junto com você, pô, melhor ainda. Como diz o Dr. Bruce Lipton, fenda dupla, né? É mais com mais, né? Íons positivos com íons positivos é mais um com mais um. Mais um com mais um, a matemática dá mais dois. Então, dobrou, olha que maravilha. Agora, se o outro tá aqui, você tá no mais um e o outro tá no menos um, vai anular, porque mais um com menos um, matemática corta. Mas tudo bem, você vai anular, mas você não pode deixar essa sua vibração cair, essa sua energia cair. E você tem que estar sempre focado naquilo que você pode, que você deseja, não no que o outro pode fazer para você. Se você me perguntar, Karina, hoje em dia você não se decepciona com mais ninguém? Claro que me decepciona, eu sou ser humano. Sim, mas é uma coisa assim, ó, eu me decepciono naquele momento, tá? Aceito aquilo, essa pessoa é assim. Então, eu não vou mudar essa pessoa. Se eu conseguir mudar a mim mesma, eu já estou no lucro. Então, essa pessoa é desse jeito. Eu me decepcionei naquele momento e rapidamente eu vou virar a chave. Até porque hoje, né, eu sei que o nosso cérebro, que eu tenho estudado, eu tenho acompanhado muito todas as palestras da Unity, os congressos da Unity, né, e o nosso cérebro, ele é negativo. Então a gente tem a tendência a focar no negativo. Por isso que eu digo, ser positivo é um hábito. Né? Você pode olhar, acordar e tá chovendo muito, você fala, ai que saco, olha só, eu vou ter que trabalhar, tá chovendo, ou você pode acordar, tá chovendo, você pensar, ai meu Deus do céu, vou ter que enfrentar um trânsito e tal, mas você pensar assim, poxa, que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu posso levantar, que bom que eu tô respirando, que bom que eu tenho essa oportunidade. Então, se a gente cria esse hábito diário de virar a chave, quando acontece algo maior, o seu cérebro já está treinado. Então, ele está super treinado. Então, assim, você rapidamente vira a chave. Você se entristece rapidamente e fica alegrinho rapidamente também. Você consegue virar essa chave mais rápido porque você criou esse hábito. Então, assim, não estou dizendo que essa é a fórmula mágica, tá? Seria muito bom, né, se tivesse essa fórmula mágica para alegria, para felicidade, mas não tem. Mas isso é o que eu faço, isso é o que eu fiz. E essa foi a forma que eu consegui me salvar. Essa foi a forma que eu consegui me recuperar. E eu venho me recuperando, porque assim, eu perdi meus dois pulmões, eu só fiquei com 1%. Então, assim, hoje eu já ganhei 65% de pulmão, o que todo mundo dizia que era impossível. Bom, era impossível para os outros. Mas eu faço a minha parte, então eu faço a minha parte física para recuperar esse pulmão e faço a minha parte mental, né? Eu trato das minhas emoções, eu trabalho as minhas emoções, como disse o Denis na hora que começou a live, né? Que órgão que você está sentindo, que emoção que você associa. Então, assim, hoje, quando eu passei por esse processo,
eu fiz isso intuitivamente. Eu digo que, assim, foi Deus que, assim, acho que eu brinco que ele me carregou no colo e falou assim, ó, faz isso, isso, isso. Então eu fiz isso intuitivamente. Mas depois que eu passei por tudo isso, por isso que eu encontrei a Unity, porque eu falei assim, meu Deus, tudo isso que eu fiz, não é possível que ninguém tenha feito isso nunca. E foi quando eu encontrei a Unity, e que já vi vários relatos de várias pessoas que passaram por várias situações de quase morte também, como eu, e que viraram a chave. E que estavam completamente desenganadas. Então, assim, sempre existe uma luz no fim do túnel, por mais que o mundo inteiro diga que não, porque essa luz mora dentro de nós mesmos, não mora fora, mora dentro. E quando a gente descobre isso, assim, a vida fica mais leve, tudo fica mais fácil, os problemas vão continuar existindo, milhares, mas você consegue administrar de uma maneira mais leve e você fica mais leve. Então, enfim, é isso, assim, essa é um pouquinho da minha história. E, assim, ainda no meio desse processo, né, que eu tive isso tudo, começou a Covid. E a Covid começou e eu não podia pegar Covid, porque eu só tinha 1% de pulmão. Como é que uma pessoa com 1% de pulmão vai pegar Covid? Então, o médico falava, você pegar Covid, você vai morrer. E eu peguei Covid duas vezes. Duas vezes. E, e minha mãe pegou Covid grave. Eu passei Covid para ela e ela ficou Covid grave. Ela perdeu 20, ficou só com 25% de pulmão. O médico falou assim, nossa, sua mãe vai morrer. Eu falei assim, olha, eu tenho só 1%, não morri, ela tem 25%, então tá no lucro, né? Ela não vai morrer, não. E a minha mãe, ela me viu fazendo essas meditações, essa visualização, e nunca ficando triste, sempre agradecendo, sempre aceitando cada dia aquela melhora que ninguém via, mas eu senti que eu estava melhorando, por mais que os exames dessem péssimos. Então, assim, eu sei que tem muita gente que olha o exame, a pessoa já olhou o exame e já morreu, né? Já se matou no exame. Porque olhou o exame, meu Deus, morri. Gente, não é assim. Não é assim, sabe? O diagnóstico é do médico, mas o prognóstico, o que vai acontecer, depende do paciente. O médico, ele vai ajudar a essa cura, ou seja, esse tratamento, mas nem sempre isso vai acontecer. Certo. E muito bem colocado que você trouxe. Principalmente disso, né? Da gente poder olhar para o que se apresenta ao nosso redor e aquilo que nos é emitido, como, por exemplo, um profissional da área da saúde, né? Como estavam ali vários. Sim, E de poder também dizer, ok, eu entendo a verdade, eu entendo a realidade, porque acredito que eles estavam falando a realidade para você, né? Eles estavam colocando uma realidade, mas essa era uma realidade. sim, Tem uma realidade muito maior, que é a tua interna. E essa única pessoa que consegue ouvir, perceber, sentir é a ti, né? Você tem a tua, eu tenho a minha, cada um aqui que tá aqui com a gente tem, cada um a sua. E acredito que esse foi o lugar que você se permitiu estar. Pois é uma permissão também, acredito que a gente se coloca. Como você falou, eu posso olhar o trânsito e reclamar do trânsito. E eu acredito que como falou, é uma balança também de tentar equilibrar, porque eu acho que naturalmente a gente acaba tendo muito mais crenças na vida, no mundo hoje, que nos levam muito mais ao pessimismo, a ver tudo como um sim, problema ruim, sempre mais e mais e mais. Então a gente tem que sim. equilibrar essa voz. A voz inata, nossa, não é a da gratidão, muitas vezes. Ela é uma outra. Então a gente tem que reforçar ou ressignificar crenças que são libertadoras, digamos assim, que nos trazem caminhos de cura, outras percepções. E aí eu gostei muito, você falou isso das meditações, né, e tal. Você poderia trazer um exemplo pra gente? A gente já tá para finalizar, mas eu gostaria muito de ouvir algum exemplo assim de como que era para você, né? Porque acho que meditar é isso, é muito individual, tem muitas técnicas. Como que era assim para você? Vou dar um exemplo assim, né? Por exemplo, para mim, às vezes meditar tem muito a ver. Como eu trabalho sentado, eu gosto muito de deitar. Eu gosto de deitar no chão, que é uma prática que vem minha de criança. Adoro Deitar no deitar. chão. Então eu gosto de deitar no chão e ficar só respirando, só observando e tentar focar na respiração, que eu me perco muito fácil. Eu sou muito agitado mentalmente. Então, para mim, Uhum. isso é meditação. Outra coisa que eu gosto de fazer é me conectar com esse sentimento que você falou da gratidão, porque gratidão é uma coisa, é como se fosse assim,
Pega um copo pra mim? Pego. Ah, gratidão. Calma aí, você tá mais agradecendo a pessoa de falar um obrigado por ter feito isso do que você sentir. A gratidão pode ser um sentimento profundo de você sentir gratidão por alguém ter te dado um copo d'água. Isso sim é um lugar mais profundo, digamos, né, nesse ato. Então, se você pudesse dar algum Sim, exemplo, como que era alguma meditação, algo que você praticava, pois veio de um lugar também que eu acho isso muito bacana, que é você consigo mesma. Você não seguiu uma técnica específica de fulano específico na época, você ouviu a ti e encontrou o que seria meditação para ti. Você podia compartilhar alguma prática, assim como sim, era? sim. Então, eu até falo hoje para os meus pacientes, né? Porque assim, você está com qualquer que seja o problema, né? Por exemplo, um problema num órgão. Hum, Você visualiza. A gente pode ir lá no Google, né? Assim, eu sou da área da saúde, então, claro, a gente conhece todo o corpo humano e tal. Inclusive, né, tem a coluninha aqui, né? A vértebrazinha, uhum, que quando eu viro o celular aparece. Mas você visualiza, vamos supor, você está com, você tá com problema, está com uma dor de barriga, entendeu? Então, assim, você visualiza a sua barriga, você imagina aquele oxigênio que você está respirando, chegando, nutrindo aquelas células. Então, assim, era isso que eu fazia. Eu não fazia meditação guiada, nada disso. Por quê? Porque eu não conseguia segurar meu próprio celular. Eu não tinha forças para segurar o meu próprio celular. Então, assim, se eu não tinha força para segurar meu próprio celular, como é que eu ia fazer alguma coisa guiada, enfim, ou querendo visualizar alguma coisa? Assim, eu realmente eu me desconectei de toda e qualquer tecnologia, sabe? Me uhum. desconectei completamente. Então, assim, hoje eu vejo. Tá dando a voz aí indo e voltando Tá bem sutil, para você? mas é muito no fundo, dá pra te ouvir muito bem, viu? Deixa, deixa eu só puxar aqui, um segundo. Tá bom, tranquilo. Mas queria até aproveitar isso que ela está trazendo, pessoal, pois eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que passaram por histórias muito parecidas com a tua e situações assim, gravíssimas também, e que eu observei isso em comum e de também e de forma muito inata de imaginar é uma visualização, né? É uma imaginação, mas também visualizar, um vislumbrar de tudo que pode acontecer naquele lugar. E aí, o que que você quer mandar? Porque você poderia mandar pessimismo, tristeza, Sim, agonia, raiva, tá incrédula, ódio. Mas você decidiu levar um outro caminho, que é o que você está trazendo agora. sim. E aí, Denis, voltando, o que que eu fazia? Eu visualizava os meus órgãos recebendo aquele oxigênio, sabe? E assim, como eu não consigo, hoje, eu gosto muito de deitar para fazer meditação, Uhum. mas eu não conseguia, eu não podia deitar. Eu não tinha como deitar, porque quando eu deitava, caía muito a minha saturação. Então eu tinha que ficar sentada o tempo todo. Então eu fechava os olhos e ficava visualizando aquele oxigênio entrando e nutrindo as minhas células e agradecendo cada célula que ainda estava funcionando no meu organismo. E a partir daquele momento, eu vou te dizer que era uma coisa extraordinária. Era extraordinário, assim. Quando eu penso, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode, né, assim, a gente ter esse poder tão grande que a gente não imagina? Só quando realmente a gente chega no 1%? Por quê, né? Aí eu digo, gente, eu quero ensinar para o mundo que não precisa chegar onde eu cheguei para poder fazer isso. E aí, depois que eu fazia, assim, não era muito tempo, tá? Devia ser poucos minutinhos, eu não tinha relógio, não tinha nada, foi no CTI. E aí era uma força que vinha, e aí rapidamente eu já começava a me imaginar fazendo as coisas que eu sempre gostei de fazer, sabe? Fazendo os meus hobbies favoritos, que um deles é fazer stand-up na praia. Então, assim, eu já me visualizava no mar, fazendo stand-up. E cada vez que eu me visualizava ali fazendo o meu hobby, andando de bicicleta, trabalhando aqui no meu consultório, eu me visualizava aqui dentro deste consultório, atendendo os pacientes já. Então, assim, eu me visualizava como eu queria estar e não como eu estava. Então, eu não me visualizava aquela doentinha, coitadinha, porque também tem isso, né, Denis? Muitas pessoas se aproveitam do benefício secundário da doença.
Então, elas fazem da doença um poder para que elas tenham atenção. Mas, assim, gente, eu também gosto de atenção, adoro ser paparicada, amo, eu sou filha única, então gosto muito disso. Mas naquele momento que eu fazia essa meditação, eu tinha um poder tão grande que era como se eu não precisasse de mais ninguém. Eu não precisava de mais ninguém. E eu me sentia totalmente preenchida. E, assim, eu virei a sensação do hospital. Eu já fui dar palestra no hospital várias vezes, nos hospitais que eu fiquei internada, porque ninguém entendia, gente, como é que pode? Mas era um poder que eu tinha, depois que eu fazia essa meditação de alguns minutos, visualizando as minhas células se renovando, e como você disse, sempre com essa gratidão intrínseca. Em nenhum momento da minha vida eu tive raiva do câncer. Nunca. Eu nunca tive raiva do câncer. Pelo contrário, ele foi um grande presente, sabe? Ele foi um grande presente que eu pude perceber o quão forte nós podemos ser, porque nós somos deuses. E quando a gente se conecta com o Deus maior, essa partícula divina, ela transborda. Assim, é extraordinário, gente. É muito maravilhoso, sabe? Assim, é muito bom ter essa sensação, né? É uma sensação de plenitude. Inclusive, quando eu fui sair do hospital, que eu ainda saí do hospital muito debilitada, né? Se você ver, hoje eu tenho 6 anos de doença, eu só recuperei 65% do meu pulmão, então eu saí do hospital muito debilitada. E eu pedi minha mãe para comprar uma blusa escrito plena, porque era como eu me sentia, plena, mesmo diante de tantas tribulações. Então, assim, é uma praticazinha, sabe? Se eu posso deixar alguma coisa aqui, é isso, é aceitação, fé e gratidão. Essas 3 palavras andam juntas. Eu criei as minhas frases, né? Que é aceita que dói menos, vamos que vamos. Quando alguma coisa não está dando certo, eu falo, vamos que vamos, vamos que vamos. Meio que para eu dizer para mim assim, Karina, olha só, não olha para trás, segue. Se é isso que você quer fazer, vai em frente. Não importa que tá todo mundo dizendo, não sei o que, não. É ter foco. Força, foco e fé, que até minha paciente mandou fazer esse quadrinho aqui para mim, ó. Força, foco e fé. Então, que né, é a força que você tem que ter dentro de você, o foco de você saber onde que você quer chegar, porque você tem que saber onde você quer chegar, né? O que eu queria? Eu queria ficar curada. Eu queria ficar curada para quê? Só para mim? Só para eu suprir as minhas necessidadezinhas do meu mundinho? Eu acho que, assim, quando você entra em contato com essa partícula divina que mora dentro de você, você não pensa mais aqui, ó, só em você, só no seu umbiguinho. O mundo ele fica pequeno, sabe? Então, assim, levar essa mensagem para o mundo, não é só para mim. Eu quero que outras pessoas possam ter essa experiência, mesmo que essa experiência não precise chegar a 1%, que seja essa experiência diária, de virar a chave, de falar assim, poxa, outro dia eu estava indo atender um paciente num engarrafamento horrível, e estava um pôr do sol maravilhoso. Aí eu falei, nossa, o engarrafamento tá terrível, eu vou chegar super atrasada, o paciente vai reclamar a beça comigo. Mas olha só a oportunidade que eu tô tendo, gente, de ver esse pôr do sol maravilhoso. Quantas pessoas nesse momento estão tendo essa mesma oportunidade que eu? Né? Às vezes elas não estão no engarrafamento, mas elas estão trabalhando no escritório, elas não estão nem vendo o sol. Então essa virada de chave das coisas diárias faz a gente se tornar mais forte, faz o nosso cérebro ficar mais positivo, diminui as nossas crenças limitantes, que assim, a gente pode tudo. A gente só precisa ter força, foco e fé para poder a gente atingir os nossos objetivos. Ter essa gratidão intrínseca, porque é o que você falou, agradecer que a pessoa te pegou água, você está só agradecendo. Será que realmente você tem essa gratidão dentro de você? Porque a palavra virou assim, todo mundo usa camisa de gratidão, né? É igual todo mundo usa camisa de fé, né? Todo mundo usa camisa de fé, mas quando tem um probleminha, meu Deus do céu, meu mundo caiu. Gente, mas onde é que eu queria saber onde é que está a fé agora, ué? Mas a fé não é para ser praticada quando as coisas estão difíceis? Porque só falar, qualquer um fala. Exato. Então, né, falar, eu escrevi um capítulo nesse livro, né? Foco no positivo, que me chamaram para escrever, e o meu capítulo
ele é, não sei se dá para vocês verem, porque como eu não vejo, Assim. superando, Hum? superando positivamente o luto, o câncer, a Covid e a separação. É, porque assim, no final disso tudo, eu ainda me separei. Então, é, não é uma história triste, sabe? É um pouco do que eu contei aqui para vocês, mas é mostrando que a gente pode, sabe? Então, assim, eu passei por esses problemas ao mesmo tempo, né? E é como se vem um tsunami. Mas, assim, dentro do tsunami, eu sempre foquei no que ainda sobrava, no que ainda restava. Porque se eu fosse pensar em tudo que estava acontecendo naquele momento, eu ia me afundar na depressão. E talvez eu estivesse lá naquele lugar até hoje. Então é como você falou, Denis, muito bem, né? Eu me permiti não focar nisso e focar na melhor parte. E todos nós podemos. Mais uma vez eu digo, pareço até chata, né, de falar tantas vezes, mas, gente, eu não sou extraordinária, eu não sou a única pessoa que faz isso no mundo. Todos nós podemos. Só que a gente precisa, tampar os ouvidos para os ruídos externos, que é aquilo que você não pode, que você não vai conseguir, que o médico te deu o diagnóstico, que só tem 3 meses de vida, que só tem isso. Eu tinha só dias de vida, eu não tinha meses. Porque todo mundo pode viver sem várias coisas, mas sem respirar, a gente não pode viver. Que o oxigênio é o alimento das nossas células. E eu fiquei sem oxigênio. Então, esse 1% era 1% que chegava e eu almoçava e aí a minha saturação caía. E eles queriam me entubar. Aí eu parava de comer, deixava a comida de lado, fazia essa mentalização, essa visualização que eu expliquei aqui agora. Fazia assim, 2 minutinhos, a minha saturação aumentava, eu comia mais um pouquinho. Aí a minha saturação caía, eu fazia a mesma visualização e comia mais um pouquinho. E assim, hoje, inclusive, eu tive uma consulta com a minha nutricionista, e aí a gente até riu, porque ela falou assim: caramba, você ficou internada há tanto tempo, né? E não perdeu nem 1 quilo, porque assim, normalmente, né, os pacientes com câncer, eles emagrecem muito, né? Porque não conseguem comer e tal. Porque assim, quer comer tudo, não dá para comer tudo ao mesmo tempo, tem que. São doses homeopáticas. Então, assim, hoje a gente vive num mundo muito imediatista. E quando se trata de algumas coisas, né, de algumas patologias ou de alguns problemas, não dá para ter esse imediatismo. A coisa é mais lenta. Mas você consegue. Só que você tem que ter paciência, né? Porque quando a gente pede para Papai do Céu paciência, ele não vai te dar uma caixinha de paciência. Ele vai te dar situações para que você possa trabalhar essa paciência, né? Enfrentar a situação com paciência. Então, foi o que eu fiz, né? Enfrentei a situação com paciência e consegui me recuperar, né? Hoje ainda faço muita natação para recuperar esse pulmão ainda, mais ainda, porque quero que ele chegue aos 85%, que é o compatível com a minha idade, mas eu tô do trajeto. Não posso desistir. E sempre fazendo essas visualizações que eu te falei, e também visualizando o que eu quero. Então, assim, eu nado. Então, eu nado hoje em dia, eu nado 4.200 metros por semana. Então, assim, cada semana eu me visualizo nadando mais 100 metrinhos. É fácil para mim? Não, não é fácil para mim. Quando eu saio da piscina, inclusive hoje eu não fui à piscina para estar aqui com vocês. Quando eu saio da piscina, eu estou extremamente cansada. Mas, assim, se eu conseguir mais 50 metros, tá bom. Se eu não conseguir naquele dia, também tá tudo bem. Tem dia que a gente está mais cansado e eu tenho que aceitar isso. Tem dia que a gente já acorda mais cansado. Uhum. Então, na próxima, eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas eu visualizo aquilo que eu desejo. Antes de,
eu comemoro antes de chegar o dia, a hora, enfim. É isso. Eu comemorava a minha saída do hospital com um diagnóstico de 1%. Então, assim, eu comemoro antes, então eu trato da minha farmacinha interna e minha farmacinha interna trata de mim. Perfeito. Eu acredito que a gente às vezes liga muito a uma história como a tua, ligada ao câncer, como uma história de superação, né? Mas eu acredito que a tua história ela é uma história de consciência, é uma história de conscientização, né? Você se conscientizou e foi buscando o que a consciência te trazia. Não vou nem falar de permitir, conseguia, era o que te trazia, aquilo que estava presente, né? Sim. E acho bonito. Queria muito agradecer a todo mundo. Várias pessoas te elogiaram, te agradeceram pelo teu relato. Obrigada. E, Um e eu beijo, acho um beijo no coração de cada uma que esteve aqui. Eu não pude ver, né? Porque eu tô com a câmera virada, então eu não vi. Mas assim, agradeço a todos que aqui estiveram, que participaram nessa tarde ou nessa noite aí, né, com a gente. Espero poder ter contribuído um pouquinho na vida de cada um e que as pessoas nunca percam a esperança, a fé. E não é a esperança, a fé em ninguém, é em si. Quando você tem isso dentro de você, ninguém tira isso de você. exato, exatamente. E eu também te agradeço muito por esse relato. Acredito que várias pessoas que te conhecem pessoalmente também te mandaram mensagens aqui. E acho isso muito, muito lindo, essa egrégora, né, de força entre todos nós. E da gente poder partilhar, eu acho que essa é a ciência da vida, né? Porque a gente poder dar espaço e poder ouvir histórias como a tua, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o que a gente sabe é o dia de hoje, é o momento do agora, que é exatamente agora 18h10 aqui, né? Em alguns países é mais tarde. O que a gente sabe é exatamente o momento do agora e o que eu posso fazer exatamente no momento do aqui e agora, né? E acredito que isso é uma grande força que você pôde partilhar com a gente. Sim, e assim, eu deixo aqui que quando essa live terminar, né, que cada pessoa que está aqui, que possa olhar para si e falar assim, nossa, o que que eu tenho para agradecer hoje? Mas agradecer do fundo do meu coração. Que, e se não tiver nada, agradeça o simples fato de estar respirando. Porque alguém, em algum lugar desse mundo, nesse momento, está respirando através de aparelhos. Então, é isso. Se você estiver conseguindo respirar, você já está à frente de muitas pessoas que nesse momento estão lutando aí pela vida. Então, é isso. Muito bem colocado. Bom, te agradeço mais uma vez. Obrigada, Que Denis. a gente possa seguir aí com muitas partilhas. Também gostaria de comentar a todos que aqui a Carla, a Karina, desculpa, tá vindo como uma aluna nossa, né? Você conheceu a Sim, Unity, faz o relato vem como aluna, então nós sempre estamos muito disponíveis a ouvir as histórias de vocês, o caminho e a trilha de vida de cada um, pois acredito que nós somos um grande oceano, e nesse oceano existem muitas possibilidades de histórias e vidas e existência. E acredito que a Unity traz essa universalidade do ser para todos nós e para que a gente possa se conhecer cada vez mais. Então, eu te agradeço muito, querida, e aproveito para desejar então uma boa noite a todos. obrigada. Uma boa noite a todos. E assim, que as pessoas possam realmente participar da Unity e assistir aos congressos, às aulas, porque assim, são maravilhosas. E eu pude encontrar, né? Eu fiz isso intuitivamente, mas eu pude explicar de uma forma que pudesse chegar a mais pessoas através da Unity, porque assim, num primeiro momento eu falei, meu Deus do céu, como assim? Como é que só eu que fiz isso? Ninguém sabe disso antes? E os professores da Unity, eles explicam isso muito bem, cientificamente. Então, assim, é muito bom. Exato. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, Até Denis. mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.